Bom, a gente vai entrar na nona parte, que é a última. Eu já li para vocês as notas finais lá no começo. É aqui, termina aqui. É a última parte do caso do Homem dos Lobos do Freud. Chama-se Recapitulação e Problemas. É a nona parte. Não sei se o leitor deste relato de uma análise terá conseguido formar um quadro claro da origem e do desenvolvimento da doença do paciente. Ao contrário, receio que isto não tenha acontecido. Mas, embora em outras ocasiões tenha dito muito pouco em favor da minha capacidade na arte de expor, na presente oportunidade gostaria de alegar circunstâncias atenuantes. A descrição de fases tão primitivas e de extratos tão profundos da vida mental era uma tarefa nunca antes empreendida. Vocês lembram que é o primeiro caso de um adulto que ele trata, que traz lembranças de infância, lembranças muito precoces da sua infância. E construções, inclusive, histórias, fantasias, tudo. E é melhor desempenhar mal essa incumbência do que fugir diante dela. Procedimento este que, além do mais, ou assim nos dizem, envolveria o covarde em riscos de certa natureza. Prefiro, portanto, arriscar-me com audácia e mostrar que não me permiti ser detido por um sentimento da minha própria inferioridade. Olha, eu vou falar para vocês que eu acho que isso tem uma extrema influência na vida do Freud. Existe um livro chamado Sigmund Fichte Jacob. E é da Marianne Krull. Eu nunca vi esse livro traduzido para o português. Eu li ele em francês. E era uma primeira edição. Ela mostra que aos 4 anos e meio, o pai do Freud tinha 40 anos de diferença para o Freud. Então era um vovô. Naquela época, um pai de 40 anos era um vovô. Tanto é que o Freud, quando vai falar do complexo de Édipo, quem ocupa a função de pai para ele é um irmão mais velho. A mãe é muito moça, a mãe é a segunda mulher do Jacob, porque o Jacob ficou viúvo, né? E o Freud é o 11º filho do Jacob. Bom, mas é o primeiro da mãe. E Jacob dá para o Freud um livro de história natural aos 4 anos e meio. E para um judeu, livro é uma coisa sagrada, eles são chamados, inclusive, o povo do livro. E, no entanto, Jacob deixa o Freud rasgar aquele livro inteiro de história natural. O Freud rasga aquilo aos 4 anos e meio. Eu acho essa cena, essa autorização dada pelo Jacob, fundamental para o que o Freud veio a fazer depois. Eu cheguei a escrever um trabalho para uma instituição que eu era diretora, era uma instituição médica, e que eu ficava com o departamento de psicossomática sob minha incumbência. E mostrando isso, o Freud foi autorizado a rasgar a ciência aos 4 anos e meio, justamente numa fase em que ele está se estruturando, né? O Édipo está estruturando ele. E pelo pai. Isso é fundamental. Ele derroga o saber constituído. É por isso que ele não tem problemas de ficar como Adler e aí ficar preso ao Levítico e dizer que a relação sexual entre os homens é uma coisa impura. Não, ele escapa disso. Ou achar que sexualidade infantil não pode, também ele escapa disso. O Freud é um cientista. Então, no discurso do Seminário 17, ele tem o discurso da histérica, do S. Barrado, que derroga o saber constituído. O discurso da ciência é o discurso da histérica. Isso não significa que Freud tem uma estrutura histérica. A estrutura do Freud é obsessiva. Quem tem estrutura histérica é Lacan. Mas, para você arrebentar a ciência, pegar o saber constituído e falar não é nada disso, vamos fazer diferente, está errado. É preciso o discurso da histérica, que derroga o saber constituído.
derroga o S1, o grande senhor, que já sabe tudo, né? Bom, então eu achei bom dar essa lembradinha aí para vocês. Agora adiante. O próprio caso não era particularmente favorável. A vantagem de haver uma quantidade de informações acerca da infância do paciente, vantagem que se tornou possível pelo fato de que a criança podia ser estudada por intermédio do adulto, porque era o adulto que contava a história dele quando ele era criança, teve que ser conquistada às custas de uma terrível desarticulação da análise e de a exposição desta mostrar as correspondentes lacunas, os buraquinhos, as peculiaridades pessoais do paciente e um caráter nacional que nos era estranho. Lembrem-se, o rapaz era russo, rico, de família aristocrática, e era um goem, era um católico ortodoxo, inclusive. Tornaram laboriosa a tarefa de perceber o acesso à sua mente. Freud não conhecia isso tudo. O contraste entre a personalidade agradável e afável do paciente, sua aguda inteligência e suas boas intenções, por um lado, e sua vida pulsional completamente desenfreada por outro, necessitava de um processo excessivamente longo de educação preparatória, e isso tornou a perspectiva geral mais difícil. Mas o próprio paciente não tem culpa desse aspecto do caso que colocava os mais graves obstáculos no caminho de qualquer descrição. Na psicologia de adultos, atingimos felizmente o ponto de conseguir dividir os processos mentais em conscientes e inconscientes e de estarmos aptos a dar uma descrição clara de ambos. Com as crianças, essa distinção deixa-nos quase totalmente desamparados. Muitas vezes é embaraçoso decidir o que se escolheria denominar consciente e o que chamar de inconsciente. Os processos que se tornaram dominantes e que devem, a partir do comportamento subsequente, equivaler aos processos conscientes, não foram, no entanto, conscientes na criança. É fácil compreender por que, nas crianças, o consciente não adquiriu ainda todas as suas características, está ainda em processo de desenvolvimento e ainda não possui plenamente a capacidade de transpor-se para imagens verbais. Reparem que o próprio caso ajudou Freud a construir a primeira tópica, de certa forma. Somos constantemente culpados de fazer confusão entre o fenômeno de emergência como uma percepção na consciência e o fato de pertencer a um hipotético sistema psíquico ao qual devemos atribuir algum nome convencional, mas que de fato chamamos também consciência, entre aspas, abre parênteses, o sistema C, maiúsculo S, ponto, fecha parênteses, ponto. Essa confusão não prejudica quando lidamos com a descrição psicológica de um adulto, mas torna-se enganosa quando se trata da descrição de uma criança. Nem seria de muita ajuda introduzir aqui o pré-consciente, pois o pré-consciente de uma criança pode, exatamente da mesma maneira, deixar de coincidir com o de um adulto. Devemos nos dar por satisfeitos, portanto, em haver reconhecido claramente a obscuridade. Reparem que ele aqui está francamente já na primeira tópica, mas esse caso, que aparece exatamente essa fluidez, deve ter ajudado muito ele nessa construção da primeira tópica. É óbvio que um caso como o que está descrito nestas páginas pode transformar-se num pretexto para pôr em discussão todas as descobertas e problemas da psicanálise. Isso, contudo, seria um trabalho infindável e injustificável.
Deve-se reconhecer que nem tudo o que se pode aprender a partir de um único caso e que nem tudo pode ser resolvido através dele. Devemos-nos contentar em explorar tudo aquilo que porventura se mostre de forma mais clara. Existem, em qualquer caso, limites estreitos para aquilo que a psicanálise foi chamada a explicar, pois, ao passo que é da sua alçada explicar os sintomas revelando a sua origem, não é explicar, mas simplesmente descrever os mecanismos psíquicos e os processos pulsionais aos quais a pessoa é desse modo conduzida. Para derivar novas generalizações do que foi assim estabelecido em relação aos mecanismos e às pulsões, seria essencial ter à disposição numerosos casos tão profunda e inteiramente analisados como este. Vocês lembram que no início ele pede casos de sonhos infantis, logo no início. Mas isso é algo que não se pode conseguir com facilidade, e cada um deles requer anos de trabalho. Assim, qualquer progresso nessas esferas do conhecimento deve necessariamente ser lento. Não há dúvida de que constitui uma grande tentação contentar-se em arranhar a superfície mental de uma série de pessoas e substituir o que não foi feito pela especulação feita sob o patrocínio de uma ou outra escola filosófica. Pode-se aduzir também requisitos práticos em favor desse procedimento, mas nenhum substituto pode satisfazer os requisitos da ciência. Bom, então ele fala aqui da falta de casos, ele mesmo pediu às pessoas que trouxessem. O problema é que eu percebo, eu fiz uma formação no IBRAPSE, onde era a época da ditadura, estava em fins da ditadura, todas as pessoas se analisavam no Rio e a gente tinha uma infinidade de casos. E a nossa formação, a gente, embora pudesse pagar o nosso supervisor particular para levar os nossos casos clínicos, a gente era obrigado a fazer parte de grupos de supervisão, onde, enfim, nós podíamos ver outros casos, outras maneiras de trabalhar, outras questões que eram postas. E isso era de uma riqueza que eu não vi no mundo lacaniano. No mundo lacaniano, parecia que era tudo fechado entre quatro paredes. O camarada dizia para mim, não, eu faço supervisão com o meu analista, hora de acho. E aí você troca a que horas? Então, eu não sou a favor desse negócio, não. Eu acho que deve haver grupos de supervisão. Quanto mais grupos de supervisão, melhor. Os argentinos faziam muitos grupos de supervisão. Eles tinham uma experiência clínica muito grande. Eu me lembro no segundo Congresso Internacional, quando o Lurro veio aqui e conversava com a gente, como ele ficou impressionado, Lurro era de Vincennes, como ele ficou impressionado com a facilidade com que a gente lidava. A gente tinha muito caso clínico e a gente trocava muito, porque a gente fazia, era uma instituição com 400 analistas em informação. Então, a gente tinha vários grupos de supervisão. Então, era uma coisa de uma intensidade de aprender, de facilidade. A gente ia aprendendo, errando e aprendendo, errando e aprendendo. E, ao mesmo tempo, a gente tinha que ler o Freud inteiro. Não tinha essa conversa de, eu vou ler quando o Freud foi passear lá na Grécia. Mas agora eu vou ler. Não, a gente tinha que ler 250 páginas de Freud por semana. E, além disso, tinha que fazer grupos de supervisão semanais, um grupo. Tinha que fazer grupos operativos depois da aula, para discutir a aula que a gente acabou de ter, que era baseada no Freud ou em outros teóricos, que a gente aprendia linguística, antropologia, epistemologia, outras coisas. E eu me ressenti muito no meio lacaniano, que eu tive que pagar por fora professor de matemática, professor de filosofia, professor de grego, porque não tinha. Fica todo mundo fechado, vai todo mundo para análise, dali fica. E isso empobrece muito, muito. Eu não acho
nenhuma lógica útil nisso. Não acho. Pessoalmente, eu não sou a favor.